Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada assume erro em pesquisa sobre violência contra a mulher. E mais, Programa de Saúde incentiva homens a realizarem avaliação médica. Instituto Federal de Educação vai oferecer 1.200 vagas para estudantes em Bauru. Esse ano, Páscoa é comemorada em 20 de abril. Principais atrações da virada cultural paulista em Bauru já estão confirmadas. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma fundação pública vinculada ao governo federal, divulgou no último dia 27 de março o resultado de uma pesquisa sobre a opinião dos brasileiros a respeito da violência contra a mulher. O estudo mostrou que 65% dos entrevistados concordaram que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Mas, no dia 4 de abril, o IPEA assumiu que errou o resultado da pesquisa ao trocar os percentuais dessa pergunta por outros sobre agressão doméstica. Na verdade, 26% dos entrevistados concordaram que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas e não 65%. Antes da errata do IPEA ser divulgada, a pesquisa repercutiu em todo o país e movimentou as redes sociais. Nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre a afirmação: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Eu acho que as meninas hoje abusam demais do tamanho das roupas. Eu acho que colabora para um estupro ou alguma coisa assim. Olha, eu acho que realmente é verdade, porque hoje as mulheres não estão se comportando muito bem, né? Então isso acaba ocorrendo um assédio maior pelos homens. O cara vai em cima porque a mulher geralmente ela dá lado pro cara. Ela dá bastante bola pro cara e quando o cara chega a atacar ela, ela fala que o cara é estuprador. Não merece ser atacada e nem sofrer também isso. Mas eu falo assim, sobre a roupa curta, que ajuda, né? Provoca, sim. Mas a conclusão inicial do estudo do IPEA deixou outra parcela da população indignada. Eu sou contra. Eu sou contra isso aí. Pode andar do jeito que quiser, tem que respeitar ela. Não é porque ela usa uma roupa curta, qualquer coisa, que o cara tem direito de estrupar, de fazer o que quiser. Esse país nosso aqui, está acontecendo isso aí. Está uma imundície. Não tem lei, não tem nada. É o léu. O povo faz o que quer, fazendo o que quer. A roupa não define o caráter da mulher, e sim a capacidade do homem, que é sem vergonha de estar fazendo essa palhaçada com a mulherada. Também acho que nada a ver, porque a roupa não dita nada, o que vai é a maldade da pessoa. Não acho justo, eu acho que a gente tem o direito de usar a roupa que a gente quer. Agora a gente vai apanhar uma roupa curta, a gente vai apanhar no meio da rua por causa disso. Não acho certo. Eu achei errado, porque eu uso, todo mundo usa, vai ser estrupada por causa disso, apanhar. Maria Bueno faz parte do Comitê de Combate ao Machismo de Bauru e ficou surpresa com o resultado da pesquisa. Primeiramente, queria deixar bem claro que não só eu, né, mas a diretoria do sindicato, tá, vê essa situação que saiu aí do IPEA, né, como consequência da falta justamente de conhecimento de que a questão do machismo é uma ideologia, a questão não é de gênero, homem contra mulher, tá certo? Tá? Então, muitas vezes, a gente observa essas respostas equivocadas, tá certo? Tá? Deixar bem claro, tá certo? Que nós partilhamos dos 35% que não concorda com esse resultado do IPEA. Infelizmente, justamente porque as pessoas desconhecem, o senso comum muitas vezes desconhece, tá? Que o que está por trás, né, dessa agressão à mulher, tá certo? É uma questão ideológica. Não é uma luta de gênero, é uma luta de classe, tá certo? Né? A classe trabalhadora, né? As mulheres que podem, sim, ter a liberdade de se vestir como quiser e que ninguém, jamais, por uma questão externa,
né, fútil como essa, né, pode avaliar se isso é uma oferta ou não, né? É fruto de uma cultura machista, né, infelizmente. Não é a roupa que diz o que uma mulher é ou não, né, se ela está dando liberdade aos homens para qualquer conduta, qualquer prática de ato libidinoso ou não. Então, isso é fruto de uma cultura machista que, infelizmente, prevalece no nosso país. Segundo dados divulgados também pelo IPEA, estima-se que a cada ano 527 mil pessoas são estupradas no Brasil. 89% das vítimas são do sexo feminino e apenas 10% desses casos chegam ao conhecimento da polícia. O assédio sexual é de 1 a 2 anos de detenção. No caso de estupro, são de 8 a 10 anos de reclusão, podendo a pena ser aumentada de acordo com algumas variantes que a lei prescreve. Então, se é um crime contra menor, né, essa pena pode variar até 12 anos, e se o estupro resultar em morte, aí varia e podendo chegar até 30 anos de reclusão. A pesquisa feita pelo IPEA ouviu 3.800 pessoas e 66% desses entrevistados eram do sexo feminino. Diante do resultado da pesquisa, mulheres de várias partes do Brasil estão protestando pela internet. E uma campanha online chamada Eu Não Mereço Ser Estuprada ganhou espaço na web. Famosas e mulheres anônimas de diferentes regiões do país postaram fotos seminuas nas redes sociais com a frase "Eu não mereço ser estuprada". O diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Rafael Guerreiro Osório, pediu exoneração no cargo assim que o erro na pesquisa foi detectado. Você sabia que mais de 50% dos homens chegam nos consultórios médicos com doenças em estágio já avançado? Por isso mesmo, a Secretaria de Estado da Saúde lançou o programa Filho que Ama Leva o Pai ao AME, uma campanha de prevenção e promoção de saúde para incentivar os filhos a levarem seus pais ao médico. Na realidade, é um programa destinado à saúde do homem, né? E o objetivo é trazer mesmo os pacientes que não têm o hábito de frequentar, de fazer avaliações e check-ups para prevenção de doenças urológicas e cardiovasculares. A população masculina é um pouco mais resistente, sim, a procurar a saúde por livre e espontânea vontade, né? E como que vai funcionar o atendimento? Quais tipos serão feitos? Em quais especialidades? Na verdade, como é um atendimento voltado para a saúde masculina, ele será focado na urologia e na cardiologia. Tá? Então, esse paciente ele vai se inscrever pelo 0800 da Secretaria de Saúde. Num primeiro sábado, ele vai passar com a enfermeira. Essa enfermeira fará uma triagem do paciente, realizando aferição de peso, altura, coleta de exames laboratoriais e eletrocardiograma. Num segundo sábado, esse paciente retorna para passar em consulta com urologista e cardiologista, que irão avaliar os exames e dar prosseguimento ao caso, se necessário. Então ele deve vir até aqui, o AME, ele pode vir direto ou precisa vir com algum encaminhamento do posto? Na verdade, esse paciente precisa se cadastrar pelo 0800, tá? Ele não pode vir diretamente aqui no AME, então ele liga no 0800 com os documentos pessoais, se cadastra, automaticamente a consulta dele ficará agendada para o próximo sábado disponível. A área de cardiologia e urologia, nas quais são as especialidades que serão feitas os check-ups, são as áreas que os homens apresentam mais desenvolvimento de doenças? Sim, são áreas com maior prevalência de doenças, tanto cardiovasculares, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, quanto a parte urológica, prevenção do câncer de próstata. Qual o telefone, então, que esses homens devem ligar? Bom, o telefone é 0800 779 0000. Esse projeto está sendo feito no AME de Bauru, no AME de Ourinhos e dentre vários outros AMEs do estado de São Paulo. Se espera que mais de 24 mil check-ups anuais sejam feitas com esse projeto. E Bauru vai ganhar seu primeiro estabelecimento de ensino federal. As obras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo já começaram e devem terminar em novembro.
O Instituto Federal tem hoje 22 mil alunos em 28 campi, localizados em diversas cidades do estado de São Paulo. Em Bauru, o Instituto vai funcionar no alto da marginal da Avenida Nações Norte, depois da Vila Garcia. É, na verdade, uma das áreas que tem mais propensão de desenvolvimento, né? Uma área ainda inexplorada depois da abertura da avenida e uma das áreas mais generosas do ponto de vista da oportunidade que o município tinha para oferecer, né? Então, nós esperamos toda a tramitação para a devolução dessa área para o município, que já estava comprometido com um outro projeto, e depois toda a tramitação para fazer essa doação para o Ministério da Educação, que vai garantir que o Instituto seja feito aqui. Nos foi solicitado cerca de 10 mil metros. Como você tem que levar em conta as possibilidades de em 2, 3, 4 anos, 10 anos, solicitar ampliações do Instituto, você também já tem que pensar em ser generoso na hora de oferecer a área para garantir isso. E aqui nós tivemos a oportunidade de oferecer 60 mil metros quadrados para garantir as futuras ampliações. Qual que vai ser o valor de investimento nas obras e qual que é a contrapartida do município e do governo federal? Olha, na verdade o município teve apenas a incumbência de doar a área, né? Realmente foi um presente do governo federal para Bauru. O custo da obra em si está orçado em algo em torno de 9 milhões de reais, deve durar cerca de 8 meses de construção, porque a presidenta já quer o campo funcionando já no ano que vem, 2015. E nós temos que ajudar nesse suporte, né? Nós não temos qualquer ônus em relação à obra. É tudo financiado pelo governo federal através do Ministério da Educação e comandado pela Pró-Reitoria de Extensão dos Campos de São Paulo do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Como a própria presidente colocou agora na última visita que ela fez aqui, Bauru tem uma vocação para ser uma cidade educacional. Queria que você falasse um pouquinho da importância da vinda desse Instituto Federal para Bauru. É grande, a presidenta teve a sensibilidade de perceber isso, não só pelo número de universidades que a gente já tem, de faculdades que a gente tem, privadas ou públicas, mas porque realmente o turismo de negócio, de serviço, o educacional em Bauru cresce gradativamente. E eu diria que o educacional é uma tendência do município, é uma realidade detectada assim, com muita naturalidade pelo município. Hoje é um quadro irreversível. Nesse contexto, o Instituto Federal vem somar, né? Porque tem ensino indiscutível, de qualidade, vai fazer um debate franco com a comunidade agora com a audiência pública que deve acontecer nos próximos 30 dias, onde a comunidade vai poder ajudar, apontar para o governo federal os cursos que o povo da cidade quer e da região, que é para o Instituto Federal. E também o ensino gratuito, né? Então nós temos um grande repertório, um número muito grande de cursos na cidade, mas a gente sabe que tem um público muito grande da cidade também que tem dificuldade de alcançar esse estudo justamente pela dificuldade econômica. E aqui vai ter um ensino público gratuito e de qualidade. O educador e ex-diretor da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, José Misael, foi um dos responsáveis por elaborar a proposta enviada para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que pedia a vinda do Instituto Federal para Bauru. A minha contribuição foi no sentido de elaborar uma proposta, um pedido, não é, para Brasília, não é, para que Bauru sediasse um instituto, não é, federal de educação, ciência e tecnologia. Então, eu posso resumir isso. A minha participação foi relacionada à elaboração de um pedido, de uma solicitação, não é, aos órgãos superiores, não é, de Brasília, no sentido de que Bauru tivesse esse instituto. Eu entendo que Bauru ganhou um belo presente. É essa a minha percepção. Por quê? Porque o Instituto já tem uma longa experiência no oferecimento de cursos na área científica e tecnológica. E, com isso, eu digo que Bauru vai ter mais uma opção para os jovens daqui, no sentido de obter qualificação e, em decorrência, emprego, não é? Na área científica e tecnológica. Então, eu entendo que esse aspecto é um aspecto relevante que não pode ser menosprezado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia vai atender 1.200 alunos e deve começar a funcionar em março de 2015. A instituição vai poder oferecer ensino técnico, graduação e pós-graduação. E seu José Misael já tem uma lista com sugestões de cursos para Bauru. Eu pensaria em termos de curso de nível superior em tecnologia, que a gente tivesse aqui um curso de tecnologia e automação industrial.
Ou então, uma tecnologia em eletrônica industrial, tecnologia em fabricação mecânica, tecnologia em gestão ambiental, que eu acho também importante, tecnologia em mecatrônica industrial, tecnologia em manutenção de aeronaves, né? E outros. O FIB Notícias vai para um rápido intervalo e volta já para falar sobre as principais atrações da virada cultural paulista em Bauru. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Usare Arte, produtos de moda e decoração desenvolvidos em parceria com artistas plásticos, designers e pintores. Acesse www.usarearte.com.br e conheça as obras do artista bauruense Fino Marques. Você já deve ter reparado que a Páscoa sempre cai em uma data diferente. Esse ano ela vai ser comemorada no dia 20 de abril. Nem bem termina o carnaval e a gente já começa a pensar na Páscoa. Os ovos de chocolate já invadiram os supermercados e opções não faltam, principalmente para a garotada, já que muitos ovos vêm com brinquedos para os pequenos. E apesar do chocolate ser a figura mais lembrada da Páscoa, para muitas pessoas, a data tem um sentido religioso. A Páscoa se origina de um episódio da história dos judeus. Os judeus se encontravam escravos no Egito e, sob a liderança de Moisés, eles se organizam e fazem a travessia do Mar Vermelho para a Terra Prometida. Então, o fato que dá origem a Páscoa é essa passagem no Mar Vermelho. Então, Páscoa significa passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, para uma terra a qual não lhes pertenciam, na busca de uma terra as quais eles tomariam posse. Então, a Páscoa para os judeus ainda tem esse significado? Sim. E os judeus, anualmente, até hoje, comemoram aquela passagem, né? É um ritual familiar em que o mais velho vai contando a história para os mais novos e, dessa forma, a história vai sendo repassada e não se perde aquela memória que praticamente possibilitou que os judeus se tornassem um povo livre. De acordo com a APAS, a Associação Paulista do Supermercado, as vendas de ovos de chocolate devem crescer 10% em relação ao ano passado. E você, já parou para pensar o que os ovos e o coelho têm a ver com a Páscoa? Esse simbolismo está vinculado mais aos cristãos, né? O ovo, ele traz dentro dele a vida, né? E para os cristãos a Páscoa é ressurreição, né? É vida. E a mesma coisa com o coelho, também, como ele tem uma procriação bastante abundante, ele é o símbolo da vida, né? Uma vida que se renova, uma vida que vai se expandindo rapidamente. Esse é o significado da Páscoa moderna para os cristãos também. Já para os cristãos, a Páscoa adquiriu um novo significado. Para nós católicos, a Páscoa é a passagem da morte para a vida.
celebramos a ressurreição de Jesus, depois da tragédia do Calvário, na sexta-feira da Paixão. Aí chegamos ao domingo da ressurreição. Vida nova, do pecado para a graça, do túmulo para a vida. Então, para nós é uma festa muito importante e de muita alegria, de muita esperança. Então, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, quando a igreja celebra a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, acolhido pelos pobres, banando aí os ramos, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Filho de Davi. Depois tem outro momento muito forte, que é a Quinta-feira Santa, a missa do lava-pés, a instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor. Sexta-feira Santa, a Paixão, cruz, morte. Aí o sábado da Aleluia, ou seja, o sábado da alegria, a Vigília Pascal, a noite mais importante do ano, digamos assim, a ressurreição. Então a Semana Santa é viver de novo todo este mistério da vida de Jesus que vem nos encontrar. As principais atrações da 8ª edição da Virada Cultural Paulista já estão confirmadas. E uma mistura de ritmos promete agitar o público bauruense. Então, no sábado, no primeiro dia, o Grupo Ira, né, e no domingo, no encerramento, o Almir Sater. Na verdade, são as duas atrações que estão confirmadas, foi definida e divulgada pela Secretaria de Estado, que é quem faz a programação, e as demais, nos próximos dias, havia um compromisso da Secretaria de Estado de fazer esse fechamento, né, de toda a grade de programação até o início de abril. Portanto, nós imaginamos que até meados da semana que vem nós recebemos aí a grade total com os eventos. Inclusive, o nome de Bauru, que sempre nós encaminhamos algumas sugestões, e a Secretaria de Estado sempre coloca uma das atrações sugeridas, uma atração local dentro da grade de eventos. A Virada Cultural ela tem uma proposta de oportunizar que a população tenha acesso a estilos, a variações de estilos que você não encontra aí no aspecto comercial. Então, são estilos não comerciais, não convencionais. Embora hoje em dia, com as redes sociais, né, todo mundo consome vários estilos musicais e de várias linguagens artísticas. Mas a Virada Cultural tem essa característica, né? Então, dificilmente você vai encontrar aqueles estilos mais comerciais que você ouve pelas rádios comerciais aí dentro da Virada Cultural. Ela traz estilos diferenciados, pouco difundidos para o grande público, e dentro desse estilo ela sempre traz os principais artistas de renome nacional e até internacional. Então é nesse sentido que é feita a programação. Nos últimos anos, até a pedido das próprias prefeituras, a Secretaria de Estado tem aberto que os gestores locais participem um pouco mais dessa escolha, pelo menos sugerindo o perfil de público. Então foi nesse sentido que o ano passado nós sugerimos que houvesse uma programação para Bauru, que é uma cidade universitária, mas não é só uma cidade universitária. E se for considerar que muitos universitários são de fora de Bauru, no final de semana, quando acontece a virada, tem muitos universitários que não estão aqui. Então, existia uma demanda que a virada também contemplasse alguns estilos que contemplasse não só o público universitário, né, embora seja muita gente. E, nesse sentido, eles sugeriram, por exemplo, o Almir Sater, que atende o público universitário, mas tem fãs aí de todas as idades, né? Então, é uma construção que era só feita pelo Estado, mas que tem começado a ser mais participativa, até por sugestão e a pedido das próprias prefeituras, né? Então, é nesse sentido que a coisa está caminhando, é um avanço. A programação local, nós encaminhamos algumas sugestões, e eles escolhem e nós ficamos sabendo depois que está escolhido. Então é uma coisa que a gente vai tentar também poder não só sugerir um nome, mas poder argumentar e falar um pouco mais sobre o porquê que nós estamos sugerindo essa ou aquela atração. Mas isso é uma coisa que nas próximas etapas a gente vai evoluir. Mas é uma programação sempre de qualidade, né? E como eu disse, que dá oportunidade para a população daquela região, né? Que sempre atinge regionalmente, tem acesso a shows que dificilmente ele veria naquela cidade e de forma gratuita e com toda a qualidade. E tem novidade nessa 8ª edição da Virada Cultural Paulista, né? Qual é? Então, a questão da divisão dos 2 dias, né? Isso facilita muito, até porque eles contratavam um casting de artistas, de apresentações, que todas as cidades tinham no mesmo final de semana, então eles faziam isso, cada artista podia se apresentar sábado numa cidade e domingo em outra. Eles dividiram agora as cidades, que são 27 municípios que recebem a virada, em 2 grupos.
Portanto, o mesmo artista, vamos pegar o exemplo, o Almir Sater se apresenta em Bauru no domingo. No sábado, provavelmente se apresenta em outra cidade e na semana anterior, várias cidades receberam a virada, ele também pode se apresentar em outros 2 eventos. Então, acho que é uma forma inteligente de potencializar a presença de artistas importantes em várias cidades, né, naquela edição do ano, e não só em 2 cidades como era anteriormente. Então, a divisão em 2 blocos foi bem bacana, além do que, por exemplo, Bauru recebe no segundo final de semana, dia 31 de maio, 1º de junho. Botucatu recebe na semana anterior. Então, possibilita que o povo de Bauru, na semana anterior, não precise optar entre ir a Botucatu ou ficar em Bauru, e vice-versa. Então, o povo bauruense pode ir até Botucatu, aproveitar os shows de lá e, na semana seguinte, assistir aqui em Bauru e o povo de Botucatu vir para cá. Então, é bacana, uma forma de potencializar esse investimento e que as pessoas tenham mais opções aí para participar da virada com programação de qualidade. E já que o assunto é cultura, está aberta no SESI a exposição Marionetes de Fio, com obras do artista plástico bauruense Leandro Ferreira. A mostra conta com marionetes de fio, ventríloco e uma bruxa elétrica. Olha, o boneco ventríloco, ele é um boneco que você senta ele no colo, o manipulador senta ele no colo e aí interage com o boneco. Só que ele é bem limitado. Agora, o marionete já não. O marionete, ele cria vida por inteiro. Ele anda, ele pisca, ele mostra a língua, ele abre a boca. Então, ele cria uma vida assim, igual a gente, igual os seres humanos mesmo, que anda, se movimenta todo, tem toda aquela, né? A exposição pode ser visitada até o dia 13 no SESI, que fica na rua Rubens Arruda, 850. A entrada é de graça. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão e opinião. Basta enviar um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão.